O Evangelho de João nos traz o discurso de Jesus sobre o bom pastor. Este discurso começa com a expressão em verdade vos digo. Ao iniciar a parábola fazendo uso deste duplo amém, Jesus enfatiza a veracidade daquilo que irá dizer. Jesus, nesta parábola, João 10, do verso 1 ao 5, demonstra a diferença entre o pastor e o ladrão. O pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem sua voz. O pastor entra pela porta do aprisco, não precisa pular o muro nem entrar de forma sorrateira. O porteiro abre a porta para que ele entre. O ladrão, ao contrário, tem a porta fechada pelo porteiro. Por isso, pula o muro e é chamado por Jesus de salteador. Era comum em Israel o pastoreio na época de Jesus. O pastor levava as ovelhas para beberem água e se alimentarem durante o dia, e depois as colocavam dentro de um curral. O curral era feito normalmente de pedras, possuía uma entrada que era guardada por uma pessoa que deixava apenas o pastor ou outras pessoas autorizadas a entrar. O guarda fazia com que os intrusos permanecessem do lado de fora. Alguns currais possuíam sobre as pedras uma cobertura de espinhos para desestimular intrusos e animais que quisessem devorar as ovelhas. Também era comum que mais de um rebanho se alojassem no mesmo curral. Por isso era necessário que cada pastor conhecesse bem suas ovelhas. Bastava o pastor chamar pelas ovelhas para que elas seguissem seus caminhos. Embora muitos ouvintes de Jesus estavam familiarizados com a figura do pastor, não compreenderam a mensagem de Jesus, segundo descreve o evangelista João no capítulo 10, verso 6. Jesus, percebendo que os seus ouvintes não compreenderam, afirmou por 2 vezes, de forma clara, ser o bom pastor. João capítulo 10, verso 11 e o verso 14. E gostaria de lembrar que Jesus estava dizendo isso aos fariseus, um grupo de religiosos de sua época, por causa da cura que fez ao cego. Jesus estava dizendo para os religiosos que eles eram ladrões, falsos pastores, pois não conseguiam ser ouvidos pelo cego. Para os cegos, suas vozes eram como de estrangeiros. Quem são os pastores do rebanho de Deus? Os líderes religiosos de Israel, sem dúvida, teriam requisitado o título para si. Entretanto, eles eram os mais ferrenhos opositores de Jesus e de sua mensagem. O homem curado de sua cegueira esperou em vão o cuidado que pastores deveriam lhe dar. Na verdade, eles o expulsaram do rebanho pelo qual eram responsáveis. Contudo, Jesus era o bom pastor, e ao falar, o cego reconheceu sua voz e recebeu a cura de sua visão. O cego respondeu imediatamente a Jesus. A ovelha ouviu a voz do seu pastor e o seguiu. Neste contraste do bom pastor e do ladrão, Jesus deixa claro que o ladrão só tem a finalidade de matar, roubar e destruir. O ladrão possui apenas intenções más para as ovelhas. O ladrão não pensa em momento algum no bem-estar das ovelhas. E Jesus, ao afirmar pela primeira vez ser o bom pastor, busca enfatizar exatamente o inverso da atitude do ladrão. Ele somente possuía intenções boas para suas ovelhas. Jesus está preocupado com todos os aspectos da vida de suas ovelhas. Ele deseja que elas tenham vida e vida em abundância. O desejo de Jesus é que elas não sejam privadas de nada, que possam viver dignamente, plenamente suas vidas. O pastor deseja vê-las bem alimentadas, saudáveis, seguras. Para isso, ele está pronto a se sacrificar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em sua segunda afirmação, Jesus procura contrastar o bom pastor com o mercenário. O mercenário ele não tem más intenções como o ladrão ou o salteador, mas não tem interesse pessoal pelas ovelhas do pastor.
Ele toma conta delas em troca do seu salário. Ele faz suas obrigações enquanto não há perigo para ele. A diferença do mercenário para o ladrão está no fato de que o mercenário usa as ovelhas como um meio de se enriquecer, sem se preocupar com a vida delas. O mercenário valoriza mais sua própria vida do que suas ovelhas. O mercenário apenas toma conta das ovelhas em troca do salário, mas não cria com elas nenhuma empatia. O mercenário dessa forma se torna um falso pastor. Enquanto seus interesses são realizados pelas ovelhas, ele cuida delas. Contudo, este não está pronto a morrer por elas, e a qualquer momento pode deixá-las à mercê do lobo. Jesus, ao afirmar que conhece suas ovelhas, e essas o conhecem, está dizendo que possui uma amizade, um relacionamento verdadeiro por suas ovelhas. Este relacionamento é característico do verdadeiro pastor, ou do bom pastor. Tal relacionamento é tão profundo e verdadeiro que o pastor coloca sua vida à disposição de suas ovelhas. Quando Jesus afirmou que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas e que este conhece suas ovelhas e elas o conhecem, Jesus estava afirmando que o poder pastoral é um poder sacrificial e também é um poder que implica um saber da consciência que exige uma capacidade de dirigi-la com a finalidade de salvá-la do mundo em que vive para um novo mundo. Jesus entende que o poder pastoral ele é um poder salvífico. Não tem intenção de manipular as pessoas através do conhecimento que possui delas, mas pelo contrário, deseja apresentar a elas o caminho da salvação, a libertação, torná-las herdeiras do reino de Deus. Jesus afirmou ser o bom pastor e confirmou essa verdade ao se sacrificar por suas ovelhas. Jesus foi até o fim por suas ovelhas, isto é, Jesus foi capaz de entregar sua vida para que suas ovelhas fossem salvas. Jesus mesmo deu exemplo a todos de como deve ser usado o poder pastoral. A prática pastoral de Jesus o identificava como um bom pastor. Jesus, embora ainda não tivesse morrido literalmente por suas ovelhas, já tinha morrido ideologicamente. Sua vida era uma vida de renúncia total a qualquer projeto pessoal em prol da missão que o Pai lhe deu. Sua missão consistia em salvar o pecador. Isto implicava em sua morte e morte de cruz. O pastor para Jesus é uma pessoa que está pronta para usar o dom divino que lhe foi conferido em prol das pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados. O pastor não espera das pessoas nada, mas está pronto a dar tudo o que tem para elas. O ladrão possui um poder de ação estratégico. Ele usa da força e da violência para alcançar seus fins. O ladrão não respeita o outro, não respeita seus direitos à vida, não respeita seus direitos como cidadão. Para o ladrão, o outro é apenas um obstáculo a ser ultrapassado para alcançar seus desejos. O mercenário, por sua vez, manifesta um poder de ação estratégica na qual ele não faz uso da violência física, contudo engana as pessoas para a realização de suas vontades. Na ação do mercenário temos a impressão que há um respeito, contudo esse respeito só existe enquanto seus interesses são realizados. E Jesus afirma que o pastor deve ter um poder salvífico, pastoral, serviçal. Um poder que deve ser construído sem interesse próprio. Marcos 10,45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um poder sacrificial. O pastor deve sacrificar seus próprios interesses em prol de suas ovelhas. O pastor deve buscar sempre a libertação de suas ovelhas, dando a elas condições de crescerem e se tornarem adultas. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Precisamos compreender que o objetivo de Jesus é fazer com que a humanidade tenha conhecimento da verdade em todas as dimensões da vida,
para que ela possa obter a libertação. Conhecer Jesus como a verdade implica discernir um novo modelo de vida nas dimensões da vida, a vida cultural, a vida social e a vida subjetiva. Conhecer Jesus como a verdade de Deus revelada à humanidade implica em uma nova vida na dimensão espiritual. O projeto fundamental de Jesus é, portanto, proclamar e ser instrumento da realização do sentido absoluto do mundo, libertação de tudo o que estigmatiza, opressão, injustiça, dor, divisão, pecado, morte, libertação para a vida, comunicação aberta do amor, a liberdade, a graça e a plenitude de Deus. Jesus veio trazer libertação cultural, social, subjetiva e espiritual. Veio implantar uma nova dimensão de vida que é concretizada no reino de Deus. Para compreendermos melhor a luta pela libertação de Jesus, iremos dar uma analisada em algumas das práticas libertadoras de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de destacar o fato de que Jesus se aproxima dos marginalizados, isto é, daquelas pessoas que tinham sido colocadas de lado pela sociedade judaica, como os pobres, os publicanos, leprosos, os marginalizados pela religião, bêbados. E Jesus, ao fazer isso, demonstra que essas pessoas não chegaram no limite, não estavam condenadas por Deus. Isto é, havia um caminho de libertação para elas. Jesus estava dizendo que Deus podia libertá-las para uma nova vida. Deus não havia desistido delas. Em segundo lugar, precisamos entender que, ao se aproximar destes marginalizados, a praxis de Jesus também tinha por finalidade um caráter sociopolítico. Através dessa praxis, Jesus estava procurando apresentar uma nova estrutura para a sociedade e religião da época. Embora Jesus atuava na vida religiosa da comunidade judaica, precisamos ter sempre em mente que a religião constituía um dos pilares fundamentais do poder político. A sociedade de sua época estava dividida entre puros e impuros, judeus e estrangeiros, homens e mulheres, observantes da lei e um povo ignorante. Jesus, de uma maneira extraordinária, solidarizava-se com todos eles. Tal solidariedade lhe custou muitas difamações. A religião estava profundamente ligada à vida política e econômica dentro da sociedade judaica. E através dessa visão podemos afirmar que toda a praxis libertadora de Jesus aos marginalizados atingia a vida sociopolítica e religiosa da comunidade judaica. E em terceiro lugar, podemos destacar que a praxis libertadora de Jesus visava sempre a justiça como anúncio central. Não pode haver liberdade sem que haja justiça. Podemos dizer, em quarto lugar, que tal senso de justiça levou Jesus a uma praxis libertadora crítica a todo o poder de dominação, conforme podemos ver em Lucas capítulo 22, verso 25 ao 28. Mesmo a Pax Romana não era entendida como legítima, uma vez que ela se baseava na dominação. Em quinto lugar, a praxis de Jesus buscava estabelecer um novo tipo de sociedade. Jesus procurou estabelecer uma sociedade baseada em uma nova relação interpessoal. Jesus apresentou uma praxis libertadora que levava todos os seres a se tornarem um, que levava todos a serem irmãos, a estarem debaixo do mesmo cuidado do Pai. Através dessa nova praxis, Jesus criava uma nova sociedade que deveria viver acima das diferenças raciais, financeiras, culturais e tudo que possa separar os homens. Todas essas 5 práticas pastorais de Jesus demonstram sua forma de luta pela liberdade. Jesus lutou pela liberdade da humanidade e seu povo em todas as dimensões do mundo da vida. Portanto, os pastores devem continuar lutando pela mesma liberdade. Contudo, se faz necessário que os pastores levem em consideração o seu contexto de mundo, dentro do espaço que ocupam na história. Quando o pastor busca apresentar a verdade de Deus, considerando o espaço e tempo em que vive, conduz o sujeito à liberdade em todas as dimensões do mundo da vida, inclusive a dimensão espiritual. O pastor deve usar seu poder sempre com o objetivo de levar os sujeitos à liberdade, nunca à escravidão,
apresentando a eles a verdade que os cerca neste mundo e a verdade da nova vida em Cristo Jesus. Para que o pastor possa dar o melhor para as suas ovelhas, conduzi-las de forma a alcançar o amadurecimento, é necessário que ele as conheça bem. O pastor precisa saber quais são as suas doenças, suas fraquezas, suas necessidades para poder ajudá-los. Este conhecimento implica também o conhecimento do mundo da vida que suas ovelhas fazem parte. É necessário saber se as doenças de suas ovelhas não foram causadas por terem bebido água impura ou se alimentando de pastos contaminados, parafraseando as palavras de Jesus, terem se alimentado do fermento dos fariseus. O pastor precisa conhecer a realidade de vida de suas ovelhas, o que elas comem e o que elas bebem, no aspecto físico, social e ideológico. Com que sonham? Quais são seus projetos de vida? O que seus governantes têm oferecido para elas? O pastor ele não é um ET, ele é um homem que age na sociedade em um determinado espaço e tempo, produzindo conhecimentos e significações, utilizando os instrumentos que a situação lhe permite e lhe oferece. O pastor age na sociedade, construindo ou desconstruindo imagens em um espaço definido dentro do conjunto social global. Jesus criticou severamente os grupos religiosos de sua época. Contudo, ele o fez porque conhecia seus propósitos, seus pensamentos para com o povo. E somente através do conhecimento da verdade é que poderemos conduzir as pessoas para a verdadeira libertação. Jesus sabia que os líderes religiosos de sua época, como os fariseus, colocavam fardos pesados demais sobre o povo, fardos que nem mesmo eles cumpriam. Jesus sabia que os fariseus estavam usando da lei religiosa com o fim de se enriquecer. Por isso virou a mesa no templo. Jesus não falava sem conhecimento e não discursava sem que a verdade estivesse de seu lado. Os fariseus, ao apresentar suas interpretações da lei ao povo, faziam com que o povo se tornasse escravos da própria lei. E essa tinha o seu fim voltado para a liberdade do grupo e do indivíduo. A lei não foi criada para escravizar, mas para conservar a liberdade que o povo havia alcançado após 400 anos de escravidão no Egito. Jesus demonstrou que conhecia a dificuldade do povo, que conhecia as causas dessas dificuldades. Jesus conhecia os indivíduos como pessoas e conhecia o mundo que estava ao seu redor, os oprimindo. Jesus vem para libertar o indivíduo de si mesmo e para o libertar do mundo opressor e torná-lo um novo homem. Concluímos que Jesus apresenta uma forma de poder pastoral serviçal, sacrificial. Jesus trabalha o poder pastoral através de uma prática libertadora, onde o pastor está pronto a se sacrificar por suas ovelhas. Nesta prática libertadora, o pastor exerce o poder, tendo conhecimento profundo da realidade de vida de suas ovelhas e do mundo que as cerca. O poder pastoral para Jesus não é exercido através de um poder dominação, mas de um poder serviço. Este poder só pode ser construído através de um discurso libertador, onde o ouvinte pode aceitar ou não a proposta a ele apresentada. O pastor, aos olhos de Jesus, deve encarnar este modelo de poder, como o próprio Jesus encarnou sua vida. Deus te abençoe.